Vamos para o nosso encerramento do nosso 6º jejum. Que coisa, né? Eu falo, o tempo voa. É que você vê, já foi. Né? Completam o ciclo, né? Completa esse ciclo tão maravilhoso, tão necessário para a nossa vida, onde a gente planta a boa semente que nós vemos repercutir durante todo o ano. E o caminho é aquilo que nós aprendemos cedo. É nos manter esse evangelho vivo no nosso coração, o evangelho imutável, e que a água da palavra, manter a água da palavra jorrando na nossa vida, trazendo essa renovação, essa limpeza, essa pureza na nossa vida, porque a água representa isso, essa limpeza, essa pureza na nossa vida. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então, vá prestando atenção para a gente montar esse raciocínio. Jonas vivia ofendido e fechado com os assírios. Nínive era a capital da Síria, do Império Assírio. E ele não podia, por todo o mal que os assírios tinham feito a Israel, o exílio assírio, ele não queria pregar para eles. E foi exatamente para o lugar que ele não queria ir de jeito nenhum. Fazer o que ele... Pregar para ele não era um problema, desde que não fosse para Sírio. E às vezes Deus vai nos mandar para um lugar que você não quer, para fazer algo que você até faria bem em outro lugar, mas lá você não ia fazer. Certo dia, Moisés, já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então, foi uma atitude calculada, premeditada. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então, perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira do poço. Aí ele começa o processo. Então, olha só, o Moisés, ele nitidamente estava gritando aquele chamado dentro dele. E ele estava sendo, talvez por ele saber a necessidade e havia o desejo, ele acelerou as coisas ou fez de um jeito que jamais seria o modo de Deus, né? Ao modo do Senhor. Não, Deus não trabalha assim. Mas observe que isso estava tão forte dentro dele que ele matou. Gente, às vezes um negócio está tão forte dentro de você que você fica cego. Você faz coisas assim, absurdas. Mas ele não foi bem compreendido. Observe também que ele foi
ele fez aquilo para defender um hebreu. E ele não foi bem compreendido, ele não foi aceito. O próprio Estevão vai falar em Atos 7 que ele não foi compreendido pelo povo, né? E isso fez com que ele fosse para Midian. Você conhece a história, ele ficou 40 anos lá, até que o Senhor foi trabalhando e trabalhando esse Moisés, até que o Senhor trouxe ele de volta. Parecia que isso já tinha acabado, né? Então, depois que você fica muito tempo num lugar, longe de tudo aquilo que um dia foi tão forte para você, mas tão forte que você fez loucuras para atingir aquele resultado. Então, ele fez loucuras para ganhar, fez a loucura de matar. Ele foi tentar apartar uma briga, e foi aí que os caras apontaram o dedo para ele, e ele viu que o que ele tinha feito, que para ele era muito bom, né? Quer dizer, não matar, mas ele deu uma prova de que ele estava interessado no bem-estar dos hebreus. Mas ele não foi aceito, ele não foi compreendido, e muito pelo contrário, né? Quem é que contou para o faraó? Você vê aqui, ele foi defender os hebreus e alguém, porque foram eles que viram, e alguém é que contou isso. Então, de repente, aquilo que ele fez usando vias erradas, mas a vontade dele era de libertar o povo, porque ele tinha dentro dele, ele percebia um chamado para libertar o povo. Às vezes você tem algo tão forte dentro de você que você não sabe nem explicar. Gente, eu sei que eu vou fazer. Eu preciso fazer isso. Às vezes não é a hora. E você precisa tomar cuidado para não atravessar. Inclusive fazer uma bobagem, né? Que foi o que Moisés fez. Está claro que ainda não era o momento, ele se precipitou, e, obviamente, que o modo que ele agiu, né, matando uma pessoa, não é nunca o jeito de Deus. Então, aí ele vai para o deserto, o que acontece com a pessoa? Parece que aquilo acabou na minha vida, né? Aí ele casou lá, e estava lá cuidando das ovelhas do sogro. Você imagina a crise desse homem, um homem que foi príncipe, ele foi criado num palácio, ele foi criado em toda a lei, a Bíblia diz que ele era poderoso em palavras. Ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito, as leis do Egito. Ele sabia, por estar lá dentro, como que uma nação funcionava. Então, vai prestando atenção nisso. Às vezes, são processos na vida da gente. Deus pode nos colocar, primeiro, que é a história de que escravo não liberta escravo. E Moisés, apesar dele ter nascido debaixo de um regime de escravidão, ele foi criado como um príncipe. Então, ele não tinha aquela mentalidade escrava que todo o povo dele tinha. Porque a forma como ele foi criada, o padrão que ele recebeu, a forma que foi usada, era para ele pensar como um príncipe, como possível futuro faraó, né? Então, ele foi criado para entender de nação, entender de leis, para entender, falar a língua do Egito. E, olha só, mais tarde, Deus deu todas as leis da nação de Israel para quem? Para Moisés. Quem é que o Senhor deu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, para quem? Que é a Torá? Para Moisés. Para Moisés. Então, você vê que ele precisava ter uma cabeça aberta. E, às vezes, Deus está trabalhando a nossa vida, Ele nos coloca num lugar
E não é para sempre, é por um tempo, para nos preparar. E você vê que Moisés, ele absorveu, ele aproveitou tudo que ele tinha que aproveitar. Porque ele foi criado ali para aquilo. Então ele foi educado para ser um futuro, para ser o futuro faraó. Então não tinha nada de escravidão nele. O intelecto dele foi trabalhado, né? A realeza, ele foi ali doutrinado para ser um rei. E um homem que entendia de leis, que entendia profundamente sobre como se comandar uma nação, porque ele foi formado para isso. Né? E o que pensavam? Né? Ele vai ser o futuro faraó. E ele estava sendo formado ali para aprender muitas coisas, e depois, quando Deus leva ele para o deserto, agora era a hora da limpeza do Egito. Mas a cabeça dele nunca foi de um escravo, porque ele nunca foi escravo, né? Ele nasceu escravo, na verdade, debaixo de uma sentença de morte, mas ele foi criado como um rei, ele era um príncipe para ser um rei, o faraó. Então, o que o senhor tinha que fazer agora? Porque não tem como, você pega muito daquilo. Você acaba pegando a cultura, você acaba pegando um sistema, e era para ficar apenas o que seria usado, necessário, para o propósito da vida dele. Então, tinha muita coisa que ia ser usada. Mas, olha, aquele período no deserto, lembra que ele tinha 40 anos quando isso aconteceu. Ele era, Estevão vai falar dele como um homem poderoso em palavras. 40 anos depois, ele não sabia nem falar. O choque emocional, vivendo com ovelhas, no deserto, aquilo mudou muita coisa. E agora, né, eu sempre falo das 3 etapas do Moisés. Né? Eu posso e passo por cima de tudo. Aí eu não posso, agora não posso mais nada, para chegar no ponto alto que é o que Deus trabalha para nós chegarmos. Deus pode, né? Deus pode. Quando eu chego nesse nível que eu entendo e eu acredito que Deus pode, aí ninguém mais me segura. Deus continuava com o projeto dele ser o libertador da nação? Sim. Mas agora Deus pode, sendo preparado para depender inteiramente de Deus e não ir na força do braço e na precipitação. Talvez naqueles momentos que ele estava andando no deserto, cuidando das ovelhas do sogro, um cara que tinha sido príncipe, né? Criado 40 anos da vida, não é pouca coisa, dentro de um palácio, dentro de luxo e riqueza. Aí você imagina que esse homem muitas vezes estava lá, porque ele não era um bobo. Ele não foi um cara que nasceu lá no deserto e passou a vida inteira cuidando de ovelha. Esse cara tinha vindo de uma posição muito alta e desceu muito baixo, né? Foi lá embaixo. Virou o pastor das ovelhas que não eram nem dele, né? Do sogro. O que começa a ficar mais difícil. Ele cuidava das coisas do sogro, ele não tinha nada. Então, às vezes, aquilo na caminhada dele, às vezes, aquilo, cuidando daquelas ovelhas, né, sozinho, aquilo vinha na cabeça dele. Gente, mas eu estou aqui, mas ainda tem um negócio aqui dentro. Parece que isso aqui não é meu lugar. Mas quando Deus chama, ele tinha perdido a coragem, né, por conta de tudo que aconteceu. Mas, óbvio, Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que ele chegasse nesse ponto de dependência total de Deus, onde Deus pode. José sofreu oposição dos irmãos. Você vê que
quando ele contou o sonho, a primeira coisa que os irmãos foi ter inveja dele e depois tentar matá-lo, e usando essa frase, lá vem o sonhador, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Então, nessa frase dá para ver que eles temiam mesmo que aquilo acontecesse. Eles acreditaram. E eles tentaram interromper, travar a vida do José. Para que eles acharam que eles podiam, matando o José, acabou tudo, ele não vai viver o sonho. Então, ele já recebeu oposição. E tudo isso você vai ver, ó, o Jonas não queria pregar para os ninivitas. Ele fugiu, pegou problemas graves, porque ele não queria pregar. E Deus não abriu mão, ele teve que ir para lá. Esse foi o maior chamado do Jonas. A coisa mais alta que o Jonas fez foi pregar para gente que ele detestava e que ele carregava uma profunda mágoa. O Moisés foram as pessoas que denunciaram a ele, que travaram a vida dele, que Deus queria que ele fosse libertar. O José, e nós vamos ver isso aí para frente, o propósito da vida do José sempre foi preservar o remanescente do Senhor, que era a família dele. O propósito do José sempre foi esse. Então, os sonhos que o Senhor deu foi para salvar exatamente aqueles que queriam matá-lo. O Paulo, ele era contra os cristãos. E ele não só se tornou como 75% do Novo Testamento foi escrito por ele. E tudo que ele fazia era para prejudicar os cristãos. E ele se tornou um cristão. E ele escreveu sobre Cristo, sobre a graça, como ninguém. Então, esse é um negócio muito interessante. Muitas vezes você vai sofrer uma oposição pesada, exatamente contra aquilo que é o chamado da sua vida, o propósito da sua vida, para tentar bloquear você mesmo, travar você, para você acreditar que não é isso, não pode ser. Então, uma pessoa com propósito, ela, primeiro, falando do José, né, aqui, ela ofende a outra que está perdida, sem foco, sem objetivo, que age de forma medíocre, que não ocupa o lugar destinado a ela, né, e não quer se arriscar e sofrer por algo. O José, ele foi travado mesmo, bloqueado. Por quê? Porque ele contou o sonho. Aí eu tenho que perguntar para você, você está fechado para o quê? Tem sofrido oposição do quê ou de quem? Os irmãos José não suportaram imaginar que ele poderia ocupar um lugar de destaque. E tentaram impedi-lo de todo jeito. A rejeição do povo intimidou Moisés. Então, eu creio que Deus está mandando uma mensagem aqui, porque às vezes você está sofrendo tanta oposição que você começa a achar que não é aquilo que Deus tem. Gente, eu já vi isso até em relacionamento. Eu ouvi algumas vezes gente falar assim para mim,
o que aquela pessoa... Nunca. Mas nunca. De repente, a pessoa está lá casada com a pessoa. Eu lembro, foi engraçado, né? Eu ouvi isso, né? Quando o senhor falou comigo sobre restaurar o casamento, para eu trabalhar a restauração do casamento dos meus pais, foi engraçado que foi a minha mãe que falou, não, nunca, não, foi ela, não foi nem meu pai. Foi ela que bateu o pezinho e falou, não, não volto, não quero mais. Né? E Deus tinha aquilo. Eu já ouvi isso, a pessoa dizer, ela se fechar e Deus ainda ter aquilo com ela, né? E aquilo retornar na vida dela. Ou alguém que ela nunca aceitou e Deus está ali mostrando, ó, esse é o caminho. E é onde você vai encontrar, né, essa realização que você quer nessa área. E isso é amplo, porque cada história aqui mostra a oposição. O que aconteceu foi realmente para a pessoa virar a página e dizer, não, Deus não tem isso comigo mais não. Não quero nem falar desse assunto. Né? Quantos que já disseram, não quero nem ouvir, não vou falar desse assunto, eu não vou mexer com isso mais, eu não vou para essa direção mais não, eu não quero mais saber disso aqui. Mas lá no fundo, todos, pelo menos as pessoas que eu já conversei, né, confessaram para mim que mesmo a boca dizendo não existia algo assim, lá dentro, que ainda mexia com a pessoa e fazia ela, não, Deus não acabou com isso ainda, Deus tem algo aqui. E tinha. Deus tinha com Moisés, tinha com Jonas, tinha com o José, tinha com Paulo. Engraçado, imagina se alguém, eu não sei se isso aconteceu, a Bíblia não fala, provavelmente não, mas imagina se alguém um dia tivesse dito assim para o Saulo, Saulo, você um dia vai ser um cristão, mas um cristão tão fervoroso, eu não sei o que esse homem que era tão, né, enérgico, mais agressivo faria. O quê? Né? Ele consentiu na morte do Estevão, no apedrejamento de Estevão. Ele vivia respirando ameaças contra os cristãos. Então, imagina alguém dizer assim, Saulo, Saulo, você vai ser um cristão tão fervoroso ainda. Ele não ia acreditar. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele mudou tanto, que a vida dele, assim, ele gemeu, ele sofreu, ele morreu por Jesus, ele foi preso, ele foi espancado, ele foi apedrejado, ele viveu de tudo. Mas ele não desistiu, porque aquilo estava forte, né? Eu acredito que é tipo o Jeremias, que nós falamos semana passada, quando eu falo, não vou mais fazer, não vou mais falar, mas tem um fogo, eu não consigo conter esse fogo. É forte demais, eu não consigo conter. Então, eu creio que Deus está falando aqui com pessoas, levante-se e avance para o que Deus o destinou. Pressões, obstáculos, dor, não podem ser motivos para você deixar de cumprir o seu propósito. No caso de Jonas, ele não queria, mas ele teve que ceder para Deus. Paulo não suportava os cristãos, como eu disse, fez de tudo. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele já não pôde viver sem Jesus, né? E tornou-se esse cristão, esse fervoroso, esse homem de Deus e cumpriu com o seu destino. É hora de pessoas aqui se abrirem para Deus. É hora de você dar abertura para algo que está lá. Talvez você até deixou,
largou para lá, e às vezes fica até perdido, porque lá no fundo você sabe que Deus não terminou com isso. Deus ainda tem isso com você. Deus vai usar você nessa área, Deus vai te colocar ali. Isso pode, como eu disse, seja na vida profissional, seja na obra de Deus, seja até num relacionamento, eu não sei. A gente sabe quando o Espírito está falando com a gente. Quando você, né, quase que você faz promessas, nunca, jamais, não sei o quê, mas mesmo quando você está falando lá dentro, parece que você mesmo não acredita nisso. Você não acredita nisso. Então, eu posso falar porque aceitar a vida ministerial também, para mim, assim, eu tinha todo um plano na minha cabeça. Né? E eu queria, então, vou fazer, então, já que eu tenho que vir para cá, eu vou fazer, mas ao meu modo. Né? Onde eu não tivesse que assumir isso da maneira que Deus determinou que eu assumisse. E não adianta. Eu fui parar num hospital e lá eu não tive saída. Deus me segurou lá para eu tomar decisões. E lá eu tomei as decisões que eu tinha que tomar. Lá no fundo, a minha boca falava, mas eu tenho memória de perceber que eu não sentia segurança no que eu estava falando. Eu queria acreditar. Sabe quando você quer acreditar numa coisa que lá dentro parece que aquilo não bate, o teu espírito está dizendo, não, não é assim. Alguém já viveu isso? Do seu espírito está dizendo o contrário da sua boca? Sua boca está falando um negócio, você bate o pezinho e diz, não, isso acabou, isso morreu, não quero nem saber. Não fala mais comigo, mas lá dentro está vivo, você fala, gente, meu espírito não acredita nisso. A minha boca está tentando firmar uma coisa que aqui dentro ainda não é verdade. Parece que Deus não acabou com isso. Eu já ouvi gente falar isso sobre relacionamento. Depois, a minha mãe mesmo confessou que Deus já tinha dado sonho para ela, que lá dentro dela, ela percebia que aquilo não tinha acabado, que Deus ainda ia fazer uma obra, porque Ele tinha feito promessas para ela. Eu já ouvi de pessoas sobre o ministério, sobre uma área profissional, da pessoa falar, não, nunca mais vou mexer com isso, não vou lidar nessa área, não quero mais. E lá dentro, ela saber, mesmo rejeitando aquilo, lá dentro algo dizia para ela, não acabei com isso. Então eu acredito que Deus está falando aqui, que às vezes a pessoa fica quebrando a cabeça, e tentando coisas, e Deus está dizendo, para com isso, eu tenho um lugar para você, eu tenho um chamado, eu tenho algo com você, e assim, você tem que estar aberto para isso. Eu não quero pregar para Nínive, eu não quero ir para Nínive, pois é, mas é lá que você vai ter vai viver o ponto mais alto do seu ministério, num lugar que você não queria, né? O José, ele jamais iria para o Egito com as próprias pernas, gente. Tanto que mais tarde ele fala, não foram vocês que me enviaram, foi Deus que me enviou para salvar vocês. Então tem coisas que acontecem na vida da gente que está na cara, assim, que é Deus. Eu fico... As emoções, elas podem tentar confundir você. É normal, se você parar se você ceder para as suas emoções, você pode sentir confuso. Mas eu estou sentindo, porque eu não quero isso. Não é isso que eu quero. Mas Deus está lá mostrando. Provavelmente no início, José, em alguns momentos ele deve
até tudo aquilo ficar claro, ele provavelmente ele deve ter pensado, meu Deus, o que foi feito da minha vida? Né? O que eu estou fazendo aqui? Imagina quando ele estava no mercado de escravos. Ô, gente, o Salmo 105 fala sobre isso. Que ele tinha correntes no pescoço. Então, era aquelas... Eu já vi isso. É como se fosse uma coleira que desce uma corrente que prende os pés, prende os braços, às vezes até enrola na cintura, que prende aqui, e prende os pés. E eles ficavam nus. Eram as chamadas agoras. Era um mercado onde se vendia tudo, inclusive escravos, pessoas. E ele foi levado. Então, imagina quando ele está lá, e as pessoas examinando e olhando, peraí, não sei, deixa eu ver se os dentes, deixa eu ver isso, porque eles examinavam como um animal. Era cruel. Às vezes a gente não para pensar o nível de crueldade que José passou, e a Bíblia fala que ele foi machucado, aquelas correntes machucaram ele. Então, a hora que ele estava lá, todo acorrentado, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Imagina ele lá. Ele era o filho mais amado do pai. Né? O único, o filho mais velho, na verdade, da Raquel só tinha ele e o Benjamim, e o pai era completamente apaixonado por ele. Que sentido fazia aquilo para ele, quando ele estava vivendo aquela experiência? Não fazia sentido. Mas ele não iria para lá com as próprias pernas. Tem coisa que Deus vai fazer, a hora que você vê, você já está vivendo, ele já está te levando. Por quê? Porque se fosse pela sua vontade, você ia acabar não indo. Tanto que o Jonas, ele teve que ser engolido pela baleia e vomitado na praia, no local que ele tinha que ir. Porque tem gente que... não pode ser Deus, eu não vou. E Deus vai criando situações para levar a pessoa para aquilo. Porque aquele vai ser o ponto alto da vida dela. Qual foi o ponto alto da vida de Jonas? Nínive. E de Moisés? A volta para libertar o povo que tinha rejeitado ele. E José, resistir firme e ocupar uma posição tão alta que pôde transformar o mundo o Egito, o celeiro do mundo, para salvar o quê? O remanescente de Israel. E Paulo, ele odiava os cristãos. E qual foi o ponto alto da vida dele? Se tornar um cristão e aquele que recebeu as maiores revelações. Então, às vezes, aquilo que você rejeita e você não quer de jeito nenhum, vai ser o seu ponto alto. Porque é quando Deus vai poder cumprir plenamente o que Ele tem com você e elevar você, realizar você. Vai ser o lugar que você vai se realizar, que por mais difícil que seja, sacrificial, você sabe que aquele é o seu lugar. Você sabe que é aquilo que Deus tem com você. E foi exatamente nesses lugares difíceis que essas pessoas sofreram todo tipo de ataque, de bloqueios, de pressões, que elas cresceram e foram instrumentos incríveis nas mãos de Deus e se realizaram e deixaram um legado que faz diferença na nossa vida. Então, aceite a vontade do Senhor,
para a sua vida. Renda-se ao que Deus determinou para a sua vida. Passa pelo que tem que passar. E é onde, não é onde eu acho que eu vou ter a plenitude, que eu vou viver plenamente. Às vezes é onde eu acho, onde eu penso, onde eu olho e penso assim, não, lá nunca, não, com aquilo não. É onde você não queria, não pensou, que você vai viver o ponto mais alto, vai para o nível mais alto da sua vida, vai viver as maiores experiências com Deus e vai construir um grande legado. Amém?